Você sabe analisar e interpretar dados? Essa é uma competência que está sendo cada vez mais valorizada no mercado de trabalho e que vai ser essencial para os profissionais do futuro. Descubra o motivo e veja como desenvolver essa habilidade no programa de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. As decisões de uma empresa não podem ser tomadas apenas com base na intuição. Para criar estratégias eficientes, é necessário examinar os dados e extrair informações relevantes para o negócio. E para falar sobre análise e interpretação de dados, eu vou receber o Deuclides Souza Filho, professor da pós-graduação em Data Analytics e Marketing da ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Professor, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui. Vamos começar o nosso papo, então, discutindo justamente por que saber analisar e interpretar os dados é tão importante hoje e deve se tornar cada vez mais importante no futuro. Sim, com certeza. Um fato importante é que estamos vivendo num mundo com uma complexidade crescente. Essa complexidade, que vai crescer muito mais, leva à necessidade de as empresas, o governo, as pessoas interpretarem o que está acontecendo através da coleta de dados. E saber analisar esses dados, filtrá-los, é uma tarefa importante que todos vão necessitar, principalmente no mundo da empregabilidade. Se você quiser, no futuro, em qualquer profissão, garantir uma vaga no mercado, vai ter que pensar em entender alguma coisinha de análise de dados. Não ser especialista, necessariamente. Exatamente, porque querendo ou não, a gente está capturando tantos dados em todos os aspectos da nossa vida, e eu acho que pelo menos o conhecimento de entender, falar, olha, como que isso aqui pode ser útil no seu mercado, no corte profissional que você está ali habituado a agir. Mas uma coisa que eu gostaria de saber de ti é como que os dados eles podem nos ajudar a tomar efetivamente boas decisões, né? Decisões mais assertivas e também como que a gente utiliza, né, a constância e essas informações para prever cenários futuros. Tem basicamente dois grandes aspectos nessa história de tomada de decisão. Uma primeira parte tem a ver com decisões que são baseadas em dados, mas não em grande volume de dados. São dados provenientes de problemas muito específicos sobre os quais nós temos conhecimento de alguma informação sobre aquele cenário e vamos adotar técnicas muito específicas para aquilo, tipo pesquisa operacional, otimização, etc. Coisas que são modelos matemáticos dedicados para pequenas quantidades de dados. Sim. Por outro lado, tem esse universo do grande volume de dados, do Big Data, etc. E aí vai exigir novas técnicas, ou outros tipos de técnicas, que vão mandar ou comandar a nossa maneira de agir, né, para tomar melhores decisões. E aí vão ser técnicas estatísticas, aprendizado de máquina, dentro da IA, todo esse tipo de novas possibilidades estão disponíveis agora para a gente. E professor, para quem que não sabe nada dessa área, poxa, tô aqui, já me assustei com a sua primeira resposta de, poxa, todo mundo precisa saber um pouquinho. O que essa pessoa ela precisa, como que ela consegue começar a aprender sobre isso, a se familiarizar com esse universo? Você consegue apresentar para essas pessoas alguns conceitos básicos, por onde que ela começa esse beabá, por exemplo? Os conceitos nós vamos encontrar na estatística básica, por exemplo, né? Isso é aquela coisa que a gente normalmente foge no dia a dia, né, dos nossos cursos em geral. Mas, por exemplo, nós temos que pensar em conhecer dados. O que são dados? Então, dados brutos e dados já preparados para análise. Uma coisa é coletar dados de uma fonte de dados ou de várias fontes de dados, que vêm em vários formatos, e outra coisa é preparar esses dados para fazer análise. Então, existe todo um trabalho aí feito pela engenharia de dados para nos preparar e dar esses dados para análise. Em segunda etapa,
eu tenho que ter a capacidade de dizer que tipo de análise eu vou fazer. Aí tem uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Isso significa entender o quê? Dados categóricos eu analiso de uma maneira diferente de dados quantitativos, numéricos, que são mensuráveis. Então eu tenho que aprender a distinguir essas duas coisas. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu tenho que aprender a fazer a visualização dos dados. Como é que eu apresento essa análise para as pessoas? Né? Gráficos, tabelas, que são muito mais fáceis de entender do que uma tabelona gigantesca de dados. Tabelas de sumário, né? Gráficos de pizza, de barra, de linha, seja lá o que for. Então, isso é necessário. E, por último, quem trabalha no mundo de dados tem que entender de governança de dados. Quer dizer, tudo que é necessário para manter os dados disponíveis e com qualidade e com segurança, seguindo as regras da legislação, LGPD, GDPR, etc. Exatamente. Eu gosto que nessa sua resposta você já trouxe até um pouco, né, da minha próxima pergunta aí, de quais são as etapas, né, desde a coleta até a interpretação desses dados, para que a gente utilize efetivamente essas informações para tomadas de decisões. Mas, geralmente, professor, quais ferramentas que a gente utiliza, né, nesses processos para efetivamente utilizar essa informação no nosso dia a dia? Esse processo todo, ele pode ser repartido, como a gente diz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir objetivos e quais perguntas de negócio nós queremos responder. É a partir daí que nós fazemos a coleta dos dados. Em preparação, como eu falei antes, etc., para depois gerar modelos, usando estatística, aprendizado de máquina, etc. Para fazer essas coisas, eu vou usar ferramentas muito simples do dia a dia. A primeira de todas é o Excel. Todo mundo tem que saber usar hoje o Excel para fazer análise de dados básica. Uma parte da análise de dados básica é a análise exploratória de dados, que é quando você pega o conjunto de dados que você já tem e dali consegue tirar alguns insights, fazer algumas interpretações e descobrir padrões e tendências, coisa que no Excel você consegue fazer facilmente. Obviamente, dependendo do tamanho do seu volume de dados. A partir daí, você vai começar a usar linguagens como Python, que é uma mais popular, e para visualização, você vai usar ferramentas como Power BI, Tableau, coisas desse tipo. Agora está surgindo, desde o ano passado, e este ano predominantemente será isso, é o uso da IA generativa. Sim. Os GPTs da vida, seja o ChatGPT ou qualquer outro, que já nos dá muitas ferramentas para percorrer todas essas etapas e nos auxiliar a fazer essa atividade. E justamente, professor, até partindo numa tangente, porque é bem interessante a gente sempre, né, mesmo que de uma maneira um pouco, né, não aprofundada, a gente falar da inteligência artificial, porque tem muita gente temendo, né, pela sua vaga, pelo seu emprego, poxa, vou ser substituído e tudo mais. Nessa parte justamente, né, de análise de dados, de tratamento de dados, de apresentação de dados para, né, os tomadores de decisões e todas essas coisas, a gente precisa ter esse receio? Algumas pessoas sim, para ser bem sincero. Aquelas pessoas que estão muito focadas em tarefas repetitivas, né, muito simples, por exemplo, de agregar tabelas, né, fazer algumas pequenas análises muito simples, isso hoje se faz facilmente com ferramentas que não exigem programação. Né, tem várias plataformas chamadas de no-code, por exemplo, que não precisam de programação. Ou usando as LLMs, né, as IA generativas. Essas aí já também farão isso. Então, muito da tarefa cotidiana simples de agrupar dados e análises mais exploratórias simples será feito automaticamente. Né? Mas, por outro lado, vai surgir a necessidade de uma melhor capacitação em outras áreas. Sim. Por exemplo, como é que eu vou usar a IA generativa? Uma área muito discutida para esse ano, que já vem do ano passado, mas está evoluindo muito esse ano, é a engenharia de prompt. Isso aí vai ser muito necessário. Então, temos que aprender novas capacidades para poder trabalhar com isso. Mas alguns é bom repensar a sua carreira. E professor, finalizando o nosso papo, você teria alguns bons exemplos para nos oferecer de cases que, né, exemplos aí de empresas que utilizaram-se dos dados para efetivamente fazer uma pivotagem no negócio? Como que você coloca para a gente alguns exemplos de, poxa, isso aqui foi fundamental
para que a gente conseguisse ter um resultado positivo? Como que os dados já mudaram a história, né, a visibilidade de determinadas companhias que a gente já conhece, por exemplo? Os grandes exemplos já tradicionais que a gente pode citar têm a ver com, por exemplo, Netflix, Spotify, né, YouTube, etc. Esses são os exemplos mais visíveis. O Netflix, por exemplo, ela é extremamente dependente de trabalhar com dados e fazer análise de dados. Eles têm uma plataforma específica para coletar dados do dia a dia do usuário, quer dizer, o que o usuário está fazendo, o que ele está assistindo agora, responder isso em tempo real. Por exemplo, você está vendo uma série, um filme, ele consegue tirar dados daquela sua navegação ali para já te dar algum retorno, seja em termos de recomendações ou outras análises possíveis. Além das análises dos dados que você tem naquela plataforma, seus dados de pagamento, de consumo, qual é o tipo de conta que você tem. Isso tudo tem que ser analisado para que eles possam melhorar a oferta deles. Então é muito comum. Uma outra coisa que acontece muito é nas empresas de telecomunicações, por exemplo, que oferecem serviço de telecom. Elas têm que se preocupar muito com o churn. Tem uma certa competição entre elas, e o churn é aquela saída, desistência do meu cliente para ir para um outro. É possível, hoje, as empresas já estão usando isso, usar técnicas de aprendizado de máquina para fazer a previsão de quanto ou quando aquele cliente pode sair ou tem alguma insatisfação e medir isso em termos de probabilidade. Consequentemente, você pode fazer alguma ação de marketing para tentar evitar essa saída, né? Além disso, tem várias outras aplicações ou casos possíveis em várias indústrias, na saúde, né, no varejo em geral, para vendas, previsão de demanda ou de preços no futuro. E o mais também importante que eu acho que a gente pode fechar no Brasil é agronegócio. Sim. O agronegócio do Brasil é tão poderoso, né, e tem tanto sucesso, não só por conta da tecnologia propriamente dita do agro, mas também pelo uso de novas técnicas, seja de coleta de dados como tratamento de dados, para poder fazer, por exemplo, inseminação, por exemplo, colocar fertilizantes ou defensivos agrícolas em locais corretos, sem fazer um negócio muito perigoso para todo mundo, né? Então, isso é uma possibilidade grande. E daqui para frente não tem saída. Todas as empresas, todas as áreas de negócio vão usar isso. Até você mencionando esse exemplo, até a parte logística, né, de justamente, poxa, para onde que eu vou, né, essa região precisa de mais desse produto, daquele produto, tal, todas essas coisas, se a gente tem efetivamente, a gente olhar esses padrões, a gente consegue até, né, não deixar com que nenhum mercado falte um produto, porque já sabe até qual que é, né, a onda de consumo dele e tal. Então, é bem interessante essas análise em partes, tempo né? real para logística é importante e isso está disponível hoje. A gente vê o que faz, por exemplo, algumas empresas dessa área que trabalham com entrega de produtos, os grandes marketplaces, que te entregam produtos até no mesmo dia, Sim. dependendo da sua região, etc., porque ele consegue fazer uma análise real, em tempo real, dos dados da sua área, da sua necessidade e do que está disponível nos vários centros de distribuição que eles têm. Então, isso é uma aplicação efetiva dos dados que traz melhores resultados para os negócios. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, para estar participando aqui conosco hoje. Muito obrigado por oferecer aí tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a nossa audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifeLongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. É isso, eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.